Olá para você ligado na tela da TV Tribuna Band, está começando o Apitaí, seu programa de esportes aqui no seu canal 7.1. Aqui na mesa estamos com Mariana Mello Bom dia, galera. e uma visita mais do que especial, um Hoje a convidado. gente tá chique. Hoje a gente está bombando, nosso querido superintendente da Rede Tribuna, Alexandre Gabriel. Seja muito bem-vindo aos estúdios do Tribuna Online, também ao Apitaí. Prazer imenso, prazer gigante, alegria grande estar aqui. A gente que viu esse programa surgir, né? Verdade. Começando pelo portal e depois a gente, com essa oportunidade, está falando com a turma que nos vê aqui na televisão agora. E sabem que vocês têm um admirador, tá? É? É mesmo? E um torcedor também. Gosto. Quero que o Apitaí, no ano 2026, cresça ainda mais e vocês contar com todo o meu apoio. Prazer Opa. para mim, gigante. Tem que vir agora toda semana gravar. Lascou. Vai ter que vir agora. Ponte Vai ter aérea que agora estar vai aqui. ser, semanal. Com certeza. É. E aqui a gente já vai começando a falar. Hoje a gente vai falar sobre o Mundial, a gente vai falar sobre o primeiro jogo da Copa do Brasil, da grande final entre Corinthians e Vasco, também da Taça Africana de Nações, que vai ter transmissão aqui da tela da TV Tribuna Band. Mas vamos começar falando do Mundial de Clubes. Acho que todo mundo que acompanha sabe que Mariana e eu somos flamenguistas. Não é fácil. Quer dizer, Sofremos muito com esse jogo. Eu sei que Alexandre Gabriel gargalhou. mas Alexandre Gabriel é rubro-negro também. rubro-negro. Isso não é mentira. É rubro-negro recifense, né, lá do esporte. E eu já quero começar contigo, Alexandre. O que você achou desse jogo? O que você achou do resultado? O Flamengo conseguindo levar para os pênaltis? Independente das minhas diferenças locais de esporte e Flamengo, que tem aquela divisão, aquela eterna polêmica, Sim. mas independente disso, a gente fazendo análise em cima do jogo, o Flamengo não poderia chegar mais motivado como chegou. Também Né? acho. Fazendo um ano gigante, um ano de brasileiro, um ano de Libertadores. Então, assim, mesmo que tivesse um elenco ainda inferior ao PSG, a motivação era gigante. Então, acho que foi uma perda de Concordo. oportunidade gigante, porque chegar nos pênaltis, a gente sabe o que acontece. Pênalti é loteria, vamos cair aqui no jargão comum, mas eu acho que a história do Flamengo ficou menor depois desse jogo, porque poderia estar grande e gigante como fez. Então, assim, não tira o brilhante ano do Flamengo, né? O Flamengo se encontrou também politicamente, a gente sabe o quanto é importante, né? Quando eu falo politicamente, do novo presidente, ele está alinhado, a torcida apoiando. Então, assim, eu acho que a gente tem um problema aqui no Brasil, é de sempre só valorizar as conquistas, Sim. né? Se a gente não ganhou o campeonato mundial, a gente já fica pormenorizando os outros campeonatos. verdade. Então, assim, você ser campeão brasileiro, você ser campeão da Libertadores, o elenco, o treinador que foi apresentado ao Brasil e ao mundo, eu acho que essas são as grandes conquistas do Flamengo. Exatamente, até porque essa seria a cereja do grande bolo que foi o ano do Flamengo, né? Sim. A cereja já é só aquilo ali, mas o bolo inteiro ele continua e a gente sofreu muito, né, Mariana? Não, mas e foi uma temporada muito importante, gente. Porque que acontece? Se vocês pararem para pensar, para analisar, foi a primeira temporada cheia do Felipe Luiz na frente do Flamengo. Uhum. E foi uma temporada que começou com título e terminou com título. Porque o Flamengo disputou o Campeonato Carioca, a gente teve o Mundial no meio do ano, né? A gente teve aí, nós somos campeões da Libertadores, campeões do Brasileirão. E o trabalho do Felipe Luiz, ele é muito louvável, porque foi o que o Alexandre falou, o Flamengo estava ali com a mão na taça. Qual foi o último time que levou, que foi mais à frente no Mundial? Foi o Corinthians campeão, né? Porque a gente chegou aí para prorrogação, o Palmeiras também chegou para prorrogação, Contra o mas Chelsea nós em fomos 2021, para os mas a gente foi pros pênaltis, pênaltis, isso. entendeu? Então, assim, é um feito muito importante e eu acho que realmente o torcedor flamenguista ele tem que ficar orgulhoso. E eu acho mais, o Flamengo está mais próximo dos times europeus do que muitos times brasileiros próximos do Flamengo. Isso é um alerta para o nosso futebol, isso, para o investimento, isso. entendeu? Uhum. Porque é muito difícil, gente. A gente jogou contra uma potência, campeão da Liga dos Campeões, né? Então, assim, acho que não, realmente a temporada foi legal. E eu espero que isso, o Flamengo representou bem o futebol brasileiro, e eu espero que isso venha para engrandecer o nosso futebol, né? Tanto que a gente está vendo aí uma final de Copa do Brasil, que a gente vai falar já já, entre dois times que não eram contados favoritos, e a gente fica feliz, porque os times precisam ganhar, precisam encher os cofres, precisam de bons investimentos, bons reforços, boas contratações. Quem sabe, né? Não atrai aí também mais olhos para o futebol brasileiro, Exatamente. né? Que já foi protagonista, né? E de boas administrações também, né? Porque o Flamengo está colhendo os frutos que foram plantados lá em 2013, né? Na gestão Bandeira. Assim como o Palmeiras começou lá em
na mesma época, mais ou menos ali, 2015 também, a gente vê que esses dois clubes vêm colhendo esses frutos. Sim. E a gente sabe também a preocupação e como o Flamengo passou antes também. Passou Sim. por um perrengue gigante. Quase foi Gigantesco, rebaixado, foi um monte de rebaixado, escândalo, né? Um Jogador. monte de escândalo. Mas quando acerta, quando eu falo da política Sim. lá, quando acerta a política, quando acerta no treinador, Os cofres. quando o dinheiro chega, Uhum. quando, poxa, o Flamengo é uma marca. É um marca conjunto, Sim. né? gigante, é uma marca mundial, assim como a Tribuna é uma marca mundial. Sim. Mundial, local, regional, a Nassau, o cimento do grupo, João Santos também, são marcas fortes, consolidadas. Sim. Então o Flamengo não precisa, o Flamengo já se vende. E tem um patrimônio, a torcida do Flamengo é uma torcida do Brasil. É uma nação, né? É uma nação e a maioria dos clubes, vamos dizer, de São Paulo, né, nem sempre tem grandes torcidas e conseguem fazer um bom trabalho também. Sim. Mas eu acho que você tocou num assunto que é muito importante, que é um alerta que a gente tem que fazer para os clubes brasileiros. Uhum. Você tira o Flamengo e o Palmeiras ali daquele pelotão de frente, o nível dos demais times é bem inferior. Isso, e a gente não ficando com futebol competitivo, né? Porque como que compete, né? É importante isso. E eu acho que a gente precisa olhar e ter muita atenção ao fazer isso. Você fala da Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil tem um formato diferente. Tem. É mata-mata. Sim. Por exemplo, o Sport, que é o meu time, que fez uma péssima temporada esse ano, já foi campeão da Copa do Brasil Sim. contra o Corinthians. Uhum. Uhum. E passou pelo Palmeiras, e passou pelo Internacional, na Uhum. época áurea do Internacional. Então passou por grandes clubes, mas você manter uma regularidade de um campeonato extenso como o Campeonato Brasileiro e conseguir manter um elenco, porque não adianta ter time no Campeonato Brasileiro, tem que ter elenco, tem contusão, Sim. tem preparação física, nem todo mundo chega igual. Então, assim, a diferença é gigante. Hoje, o Palmeiras, o Flamengo conseguem se distanciar. E a gente vê que também já tem uma distância para clubes europeus. Sim. Sim. Brincadeiras à parte, o Botafogo tira onda, diz que o Botafogo ganhou do Paris PSG. Saint-Germain agora, por conta do campeonato lá de clube, mas é diferente. Sim. O brasileiro é um campeonato que ou tem elenco ou você não chega a lugar Isso é nenhum. verdade. Exatamente. E falando de Corinthians, né, que foi o seu vice em 2008, tivemos nessa quarta-feira também o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Aqui ele já colocou na tela aí, um jogo truncado, para muita gente um jogo feio, lá na Neoquímica Arena, um 0-0 assim, até um tanto quanto surpreendente. A gente esperava um Corinthians talvez se impondo mais. Mas e aí, Mariana? O Vascão agora se tornou o favorito. Não, e eu acredito muito no Vasco. Acho que o Fernando Diniz ontem não, na última quarta, né? Isso. Fez uma estratégia de tentar acuar o Corinthians mesmo, porque o Corinthians não faz uma temporada espetacular, apesar que foi campeão do Paulistão e eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, né? Mas fez um Brasileirão muito oscilante. Só que jogando no Itaquerão, o Dorival Júnior é um técnico muito inteligente também, só que o Fernando Diniz conseguiu ali e voltar para o Rio de Janeiro com 0-0 é muito importante, né? E jogar no Rio de Janeiro, eu acredito que vai dar Vasco. Acho que o Vasco precisa de um título, né? O torcedor do Vasco é muito apaixonado, lota São Januário. É um clube com uma história muito bonita, né? Envolve racismo, envolve grandes ídolos, então eu aposto aí no Vasco. E você, E Alexandre? acabou sendo um jogo que surpreendeu todo mundo, né? Foi. A gente imaginava que assim, naquela atmosfera, né? O Corinthians jogando em casa, super Sim. motivado. Meio que ganhou o Paulista, tá na final da Copa do Brasil, mas esperava ter um desempenho melhor no Campeonato Brasileiro. E era meio que acabou virando um prêmio de consolação. Claro que eu não estou desmerecendo aqui a Copa do Brasil. Mas ele também tinha aquela atmosfera gigante, como Estádio como lotado, o Flamengo né? teve também da sua temporada para o jogo na Libertadores. E eu acho que, de fato, foi um jogo feio. Jogo de decisão nunca é aquele jogo com primor da Nunca é. técnica. Não, de É uma muito jogada difícil. individual ou uma falha individual que acaba decidindo o jogo. É no pênalti, às vezes é no detalhe. Mas o que surpreendeu? Surpreendeu que, além de ser um jogo... Não surpreendeu por ser um jogo ruim, como eu falei agora. Sim. Mas surpreendeu porque se a gente colocasse uma análise mais profunda em cima do jogo, se tivesse que ser um vencedor ali, era o Vasco. Pois é. E ambos os times tiveram gols anulados, um Sim. com o Ryan e o outro acho que foi com o Depay, Sim. se eu não me engano. Criaram até alguma coisa ali, algumas chances, mas realmente foi um jogo muito mais truncado. E o que vocês esperam dessa volta? Assim, Maracanã lotado agora pro Vasco, não vai ser em São Januário. Não cabe, né, todo mundo. Não né? dá todo Maracanã, mundo. né? Maracanã e a torcida do Vasco tem uma história no Maracanã também, tem história de Sim. lotar.
Eu tô achando que vai dar Vasco. E aí, também. Mariana, fala primeiro você que... Não, então, eu acho que vai dar Vasco, eu acho que o Diniz, ele é muito contraditório, né? E o Diniz, assim, ame ou odeie, quando funciona, funciona muito bem, quando não funciona, também é ladeira abaixo. Mas eu acho que diante da temporada que ele fez, da recuperação que ele fez com o Vasco no Brasileirão, depois o Vasco caiu de novo, e ele conseguiu fazer um jogo espetacular diante do Fluminense, porque, se vocês lembrarem, o Vasco fez os 2 jogos melhores que o Fluminense. Sim, Então, eu aposto no Vasco, sim, eu também. Eu acho que esse jogo, assim, claro, decisão é decisão, né? O Corinthians tem uma força também gigante, a gente falou de grandes marcas do futebol brasileiro, mundial. O Corinthians também, a paixão, aquela turma ali ama também o time, assim como o Flamengo. Se a gente colocar numa escala, deve ser a segunda maior torcida, a do Corinthians Sim. no Brasil, né? Só perde para o Flamengo, como eu já coloquei aqui. Mas, assim, se a gente tivesse que analisar como eles entraram lá no jogo da última quarta-feira e como é que eles vão entrar agora quarta-feira, se tivesse que apostar minhas fichas, eu apostava no Vasco também. Porque eu acho que é uma coisa bacana, né? O negócio, você falou muito bem do treinador, mas quando ele tem aquele elenco na mão, que ele consegue despontar aquele menino lá no ataque, que hoje já está Ryan. lembrando até para ter uma chance na seleção brasileira. Sim. Pode ser que ele tenha chegado tarde, né? Porque o elenco está quase fechado. Mas, assim, desponta, né? Um cara excelente. Mas o Vasco está muito redondo, está muito na mão dele. Eu acho também. E eu acho que esse esquema pode fazer diferença lá no Maracanã. Agora, o Maracanã, claro que, assim, não vai ter a mesma pressão que teve no jogo lá do Corinthians, porque o Maracanã é gigante. Sim. Então, assim, a torcida do Corinthians vai invadir aquele invadir Maracanã também. Sim. Então, assim, vai ter pressão, vai ter tudo. Mas se eu tivesse que apostar minhas fichas, também apostava no Vasco. Vamos ver. E eu gostei dessa fala do Alexandre falando sobre o treinador ter o time na mão, que quando o time encaixa junto com o estilo de jogo do Diniz, quando os jogadores eles abraçam a convicção do Diniz, é muito difícil. Sim. E em 2023 foi assim com o Fluminense. Os jogadores abraçaram aquela convicção, abraçaram a ideia de que de fato poderiam ser campeões da Libertadores e no final foram. E para você ver como que o futebol é emblemático, né? E você vê, o Fluminense foi eliminado pelo Vasco de Fernando Diniz. Exatamente. Né? O Fernando Diniz que deu títulos importantes, uma Libertadores para o Fluminense. O futebol é muito, muito louco, né? Por isso que a gente gosta, né? E a gente gosta tanto de futebol que a gente fala até do futebol africano. Pois é, né? Que vai ter transmissão aqui na tela da TV Tribuna Band, a Taça das Nações Africanas, que começa neste sábado, às 4 da tarde. Já teremos transmissão. Primeiro jogo, já tô pegando a minha colinha aqui, tá bom? Dá para pegar aqui? Marrocos e Comores abrem essa Taça das Nações Africanas. A taça que esse ano é disputada em Marrocos. Ela é uma taça que ela é disputada a cada 2 anos. Em 2023, o grande campeão foi a Costa do Marfim, que venceu a Nigéria por 2-1 na grande final. Eu lembro de ter assistido aquele jogo, foi um jogaço, assim. Costa do Marfim brilhou. Ela que não ganhava o título já tinha muito tempo. E eu tô na expectativa, ainda mais de assistir aqui na nossa casa. Sim, gente, fica ligado na tela da TV Tribuna Band, porque que acontece? Ano que vem é ano de Copa do Mundo. Exatamente. E os africanos sempre chegam muito fortes. Muito fortes. Então, é a oportunidade de vocês acompanharem aqui na TV Tribuna Band como que vem essas seleções, quem são os seus principais craques. A gente vai publicar diariamente matérias no Jornal A Tribuna e também no Tribuna Online, para que vocês fiquem ligadinhos nos horários, quais os jogos. Vamos apontar também os principais destaques desses times, para que vocês fiquem por dentro. Porque, gente, já tem tempo que o futebol africano vem dando trabalho pra gente, né? Já que ela já fez o mechan aí da TV Tribuna, falando da Copa Hora do jornal, né? Africana, então, assim, tivemos poxa do Jornal A Tribuna, que no próximo ano vai fazer 88 anos. A gente tava até brincando com 88, né? que você pode virar assim, tem infinito, né? Sim. O símbolo do infinito, e quem sabe... Duplamente, né? Seremos infinito aqui, né? Prestando esse serviço, Amém. porque a gente entra aqui, a Rede Tribuna tem história, tem respeito ao capixaba e tem credibilidade, Sim. né? Então, orgulho estar aqui à frente dessa rede tão importante, tanto aqui no Espírito Santo como lá em Pernambuco. E, quem sabe, vamos ter pôster, né? Na próxima terça, né? Terça, que o jogo vai ser no domingo. Isso. Qual horário do jogo? 6 horas. 6 horas. 6 horas, aí na segunda a gente não tem a edição impressa, mas na terça vai ter o pôster do Corinthians ou do Vasco. Isso aí. Acho que aqui no Espírito Santo, a maior parte da torcida Vascaína. é vascaína. Isso. Aham. Massa. Então você que é vascaíno aí, Isso. ó, além de ficar ligado no jogo,
torcer pro seu Vascão. Fique ligado também no Jornal A Tribuna. Acompanha tudo post. na edição digital de segunda-feira e na terça-feira você vai na banca pegar o seu post. Exatamente, porque daqui a pouquinho também, 4 da tarde, tem Marrocos e Comores aqui na tela da TV Tribuna Band. Isso aí. Dando uma passada rápida ainda falando da Taça das Nações Africanas, ó, tem Nigéria, que é uma seleção sempre muito forte, Senegal, Costa do Marfim, que é a atual campeã. Então, assim, vai ser uma competição incrível que vocês vão poder acompanhar aqui na tela da TV Tribuna Band. É isso, pessoal. Isso. É isso. Obrigado pela oportunidade. Desculpa que eu acho que atrapalhei Volte pouco. mais vezes. Eu tenho que voltar Mas sempre agora. que a torcida e vocês estão dando show. Vocês deram show na nossa cobertura da corrida da Tribuna. A Foi. gente teve um ano cheio de coisa e eu espero que a gente tenha um ano ainda com mais projetos, mas eu quero contar muito com vocês que vem fazendo uma diferença enorme para o esporte aqui capixaba. Estaremos juntos. Estaremos juntos. Boa. Então, agradecemos a presença aqui do Alexandre no nosso programa. Volte mais vezes, viu? Vamos cobrar. Toda semana agora. Toda semana, exatamente. Perdeu, Vitor. E no próximo bloco vocês vão curtir uma entrevista muito legal com o Renato Apolinário, que é gerente-geral do Sleeping Vitória, e também do Comfort Suite Vitória, que é patrocinador do Vitória Futebol Clube. Não saia daí. Voltamos com o Apitaí aqui na tela da TV Tribuna Band e agora vocês vão conferir uma entrevista muito legal com o Renato Apolinário, gerente do Sleeping Vitória e também do Comfort Suite Vitória. Olá, pessoal. Vocês sabem que o Vitor Fontes está de férias, né? Vida boa. Muito fácil em dezembro. Só que antes dele entrar de férias, a gente tirou o couro dele. E ele está aqui do meu lado, numa gravação especial que nós fizemos antes dele entrar de férias, com um entrevistado também muito especial, que é o Renato Apolinário, que a gente vai bater um papo muito legal. E eu vou deixar até o Vitor fazer a primeira pergunta, tá? Só porque nesse momento ele está na praia, mas aqui, né, vai seguir com essa entrevista. Perfeito. Renato, bom dia pra você. A gente sabe que você é maratonista, né? Você até fora do ar aqui falou pra mim que perdeu 15 quilos, se eu não me engano. Agora também trabalha em hotelaria. 2 áreas que exigem aí disciplina, energia, constância. De que forma essa mentalidade esportiva que você tem influencia no seu trabalho como gestor no Sleeping Inn? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, primeiro quero agradecer aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Quero agradecer o Vitória Futebol Clube aí pela parceria aí de longa data, já estamos 2 anos aí com essa parceria. Realmente, o esporte, ele transforma vidas, né? Então, fazer uma correlação com o trabalho, ele é muito importante para o engajamento da equipe, né? Um trabalho em equipe, então, envolve o esporte, você ter a humildade no dia a dia, isso envolve tanto uma questão corporativa quanto uma questão esportiva. Gente, o Renato, ele é gerente, vou falar aqui certinho, ó, gerente geral do Sleeping Inn e do Comfort Suites de Vitória, e ele é um dos parceiros do Vitória, o Vitória Futebol Clube, né? E a gente sempre mostra aqui a importância dos clubes capixaba terem apoiadores, Renato, né? Porque a gente sabe que os clubes capixabas batalham aí diretamente, diariamente, porque o futebol capixaba, às vezes, não recebe tanta aquela visibilidade como em outros estados. Então, a gente sempre mostra aqui no programa a importância dos clubes receberem esse apoio. Aí eu queria que você também falasse um pouquinho sobre a importância, né, desse trabalho do Sleeping Inn com o Vitória, se você acredita no sucesso do Vitória, porque essa temporada de 2016 promete muito, a gente vai falar muito disso aqui também no programa. Aí queria que você falasse um pouquinho sobre a parceria e o que você imagina aí para o futuro. Então, é uma parceria que eu entendo que é super positiva, que atende tanto uma necessidade do time, né, que é importante ter um bom hotel na cidade, um hotel bem localizado, uma boa estrutura, para que os jogadores eles não se preocupem, né, com o dia seguinte. Então, é importante o time ter essa estrutura junto com o hotel. É uma parceria que eu entendo que vai durar por muito tempo, porque o nosso propósito é realmente trabalhar o bem-estar e, além disso, eu não sou daqui, né? Sou de São Paulo, estou aqui há pouco tempo, então eu entendo que as empresas, né, principalmente as empresas privadas, elas precisam apoiar o esporte. Sim. E o Sleeping Inn, ele tem esse foco de apoiar tanto o futebol como outras atividades esportivas para que nós, como mercado, a gente consiga crescer junto. O futebol capixaba, na minha opinião, ele vem tendo aí uma notoriedade aí
no nível nacional. Os times, eles vêm se preparando melhor, né? Ano após ano, e eu entendo que as empresas, né, as empresas privadas podem ajudar para a melhoria do esporte, melhorando o esporte capixaba como um todo. Isso melhora também a questão financeira e econômica do nosso estado. Sim, a próxima pergunta seria justamente sobre isso, sobre a questão até da visibilidade, né? Porque a gente tem aqui, ó, estampado na camisa do Vitória. Aquiles, como que eu faço para mostrar? Se eu levantar aqui, vai aparecer? Aqui, ó, Sleep In, na camisa do Vitória. É uma visibilidade tanto para a rede de hotéis e também do clube aí caminhando junto, né? Exato. Quando a gente fala, vamos dizer assim, de esporte e da questão marketing esportivo, que é o que a gente gosta de trabalhar lá dentro do hotel, é que eu comentei de você levantar essa bandeira, primeiro, para quem está acompanhando nossa rede social, acompanhando o nosso hotel, que a gente sempre quer que as pessoas tenham isso em mente para cuidar da sua saúde. Sim. Para que você consiga, né? Você me perguntou sobre a questão, como que tem essa correlação com o meu trabalho, né? Para que eu consiga ser um bom líder, eu preciso estar bem comigo mesmo. Se eu não estou bem comigo mesmo, cuidando do meu corpo, da minha saúde, não adianta eu querer ser um bom líder se eu não estou conseguindo nem estar bem comigo mesmo. Então, acredito que é uma correlação. E o Vitória está aí num momento de crescimento, né, institucional, futebolístico, esportivo. Ano que vem vai participar da Copa do Brasil. Esse ano foi campeão da Copa Espírito Santo. Quais são os próximos passos dessa parceria? Podemos esperar algo novo entre Sleep In e Vitória? E se apresente também para o pessoal. Você falou da sua origem de São Paulo. Há quanto tempo você mora aqui? Enfim, qual que é a sua origem profissional? Conta pra gente, por favor. Estou aqui em Vitória há 5 anos. É uma cidade que eu fui muito bem acolhido, né? Apesar de quando eu vim para Vitória, tinha uma rotulagem que o capixaba não recebia bem. Ainda tem. Ainda existe isso. Eu fui muito bem recebido aqui em Vitória, né? Comecei a trabalhar em um outro hotel, agora estou no Sleep In, no Comfort Suites. Eu vim de São Paulo, trabalhei... E pegou um período de pandemia, né? Sim, peguei complicado, né? Um período que eu falo que foi desafiador, para não dizer que foi complicado, né? Sim. Então, eu vim de São Paulo para cá, morei minha vida toda em São Paulo. Estou há bastante tempo na hotelaria, estou há mais de 20 anos aí. Apesar que não parece, mas comecei lá bem novinho na hotelaria. Comecei como garçom, então fui buscando aí conhecimento e buscando também estudos para que eu conseguisse, né, crescer na minha carreira profissional. E aí, de um período que eu fiquei muito focado realmente na questão de trabalho, eu tive aí pesando aproximadamente 100 quilos. Olha. E aí eu fiz uma reflexão e pensei, eu tenho que me cuidar, né? Eu estou muito disciplinado no meu trabalho, mas como eu comentei, a gente para estar bem precisa também cuidar do nosso corpo. E aí eu fui... trabalhar minha disciplina no que diz respeito à minha saúde, a buscar o esporte. E aí, realmente, o esporte ele me transformou, porque eu sou uma pessoa hoje muito mais focada, muito mais centrada no dia a dia. E aí, o esporte ele me ajuda muito para que, no dia a dia do meu trabalho, né, por incrível que pareça, me ajuda muito, até em tomadas de decisão. Eu sou corredor, né, sou maratonista. Fiz minha primeira maratona aí o ano passado, no Rio de Janeiro. E aí, muitas vezes você está com alguns problemas no trabalho, eu vou correr, começo a pensar um pouco como que eu vou conseguir resolver aquele problema, e aí parece que vai se encaixando. Vai abrindo, né? A mente vai se abrindo, as coisas vão se encaixando, e aí eu vou conseguindo aí dar um direcionamento, né? Então... Não, e nada melhor para um paulista estar em Vitória correndo, né? Porque correr com um visual desse, São Paulo não oferece. Seguro, né? São Paulo oferece várias coisas boas, falta mas... participar da corrida tribuna, que É verdade. participou. Ano que vem. Vou esperar o convite, hein? Isso aí, ano que vem. Já está convidado. Já está convidado. Isso. Por volta de novembro do ano que vem já vai... Já deixa reservado na agenda. Muito obrigado, viu, Renato, pela sua participação. Foi ótima a entrevista. Obrigada, Renato. Então, a gente se vê no Salvador Costa, cheio de brinde, e depois na Corrida da Tribuna. Isso. A partir do dia 7 de janeiro já tem jogo no Salvador Costa. Isso aí. Com certeza. E espero vocês no Sleep In para se hospedar e ter uma boa experiência conosco. Com certeza. Tá Com certeza. Espero o convite. Obrigada. Obrigado. O Apitaí vai ficando por aqui, mas a gente volta no próximo sábado. Não perca, é aqui na tela da TV Tribuna Band.